Fala, investidores, vamos para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje vamos estar mostrando aí dois fundos imobiliários aí, né, fundo de tijolo aí, que tem aí investimentos aí em galpões logísticos, beleza, pessoal? Vou estar mostrando os dois fundos que eu possuo na minha carteira e vocês vão estar analisando aí junto comigo esses dois fundos e vendo a diferença de cada um deles, beleza? Mas se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal e ative as notificações que vai estar ajudando muito o canal. E também deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e se você tem algum desses dois fundos na sua carteira, tá? Já com a tela do nosso computador aberta aqui, o primeiro fundo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui é o GARI 11, tá? Fundo esse aqui base 10, cotado hoje atualmente a R$ 9,05, tá? Tá com seu PVP em 1, então significa que está no seu preço sobre o valor patrimonial. Teve aí uma valorizada aí enorme aí no último ano, tá? Essa daqui tá ajustada, a cotação padrão é essa, ele teve uma queda, mas se reergueu. Então teve uma valorizada aí bacana, tá? E a cotação ajustada, né, com base no dividendo, ele tá seguindo esse gráfico, tá bom, pessoal? Então, R$ 9,05, dividend yield que ele vem entregando nos últimos 12 meses é de 11,45% para um fundo de tijolo, tá? É um ótimo, mais um ótimo dividend yield. A variação dele nos últimos 12 meses está em 12,59%, então ele teve uma variação positiva aí de mais de 1%, né? Mais ou menos. E subtrair aqui o dividend yield, dá para a gente saber a variação positiva que ele teve aí, que aqui está levando em conta, que essa variação aqui leva em conta os proventos, tá? E uma liquidez diária de 4,88 milhões. Então, um fundo aí que vem crescendo no mercado, tá? Vocês vão ver aqui o comparativo aqui que a gente consegue ver até os últimos 2 anos, tá? No primeiro mês, rentabilidade real, levando em conta a inflação, 2,27, 3 meses, 5,24, 1 ano, 7,26, 2 anos, 12,74 e ainda não temos ainda 5 anos de fundo, tá? Ah, mas você falou que a rentabilidade dele está em 12,59. Sim, sem levar em conta a inflação. Se levar em conta a inflação, cai para 7%, que tá uma rentabilidade bacana para um fundo de tijolo, levando em conta a inflação, certo? Eu já falei que é um fundo de tijolo, a vacância dele, pessoal, está em 0%. Isso daqui é muito interessante, que é um fundo aí que está com todas as obrigações em dia, não tem nenhuma empresa aí, que não tem nenhuma parte do fundo, né, nenhum imóvel que não está alugado, então isso daí é um ponto positivo desse fundo, tá? Bem bacana. O valor patrimonial dele por cota tá aqui batendo R$ 9,00, então ele tá valendo 9,5, então tá um pouquinho acima já. Tá? Então esse temos que ficar atento para investir nele devido a essa questão aqui, tá? Como já falei, é um ótimo fundo, tá? Eu possuo o fundo na carteira, ele tá ganhando aqui, né, do IFIX, tá ganhando do IPCA, tá ganhando do SMAL, né? Tá perdendo pro IDIV, tá perdendo pro CDI um pouquinho, né? Tá ganhando do Bovespa, IFIX já falei, tá perdendo pro IVV. E olha que o IVV esse ano não teve tanta variação assim positiva, tá? Bom, descendo aqui agora um pouquinho, vamos ver o dividend yield médio que ele vem entregando, tá? Então, ele sempre anuncia no final do mês, no último dia útil do mês, tá? E a data de pagamento dele geralmente é na primeira semana, tá? Então, aqui, ó, foi no dia 7, para quem investiu no dia 31/7, mês passado, ele pagou dia 7/8 esse mês. E ele vem pagando na casa aí de 8 centavos por cota, 0,083. Que tá batendo aí mais ou menos aí 0,93% com base no valor da cota, tá, pessoal? Então é um excelente fundo. E aqui vamos estar vendo aqui os imóveis que ele possui, né? A maior parte dos imóveis dele é de Pão de Açúcar, lá em São Paulo, tá? Angélica, Sabará, Santo André, e assim vai. Tem um imóvel em Maceió, tem um imóvel aqui na Bahia, né? Maceió lá na Lagoas, tem um imóvel na Bahia. Então tem imóveis na Paraíba, Maranhão, então tem vários imóveis aqui, Carrefour, ele tem bastante Carrefour também em São Paulo, tá? São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Roraima, Ceará, tá? Então é um imóvel que tem bastante galpões bem sólidos, tá? O imóvel, apesar dele ter 14 imóveis em São Paulo
e nos outros vamos estar vendo aqui 2, 2, 1, 1. Eu vejo que é um fundo que ele está bem diversificado. Vocês veem que está bem esmiuçada a carteira dele, tá? Apesar de ter 14 imóveis em São Paulo, sendo que São Paulo, né, é a base do Brasil. Então é interessante, né? Essa variação dele em São Paulo é boa. E também não foca só em Pão de Açúcar. Além de ter Pão de Açúcar também tem os Carrefour. Então são duas ótimas empresas aí, tá? Bom, esse é o fundo de hoje. Eu não vou entrar aqui no relatório gerencial, senão a gente vai estender muito o vídeo, tá? Mas é um excelente fundo. Já falei para vocês aí a questão da vacância dele que tá ok, a dívida dele tá controlada, tá? E é um ótimo fundo aí que eu tenho na minha carteira. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, mas estou mostrando aí os dois imóveis, dois fundos aí que eu possuo de galpão logístico, tá? E o próximo fundo já é um fundo um pouquinho mais salgado aí, né? Que já é base 150 ali aproximadamente. Base 150, 170, tá? Então é o HGLG11. PVP dele está mais atrativo do que o GARI 11, tá? Está com 0,93% aí de PVP. Valor da cota R$ 152,07. Dividend yield dele nos últimos 12 meses está um pouquinho abaixo, 8,68%. Liquidez diária dele está superior, 5,76 milhões. Variação de 3% positiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não tivesse recebendo dividendo, esse daqui seria seu gráfico. Tu teria investido R$ 161 aproximadamente e estaria com 152. Estaria perdendo dinheiro, mas quando a gente joga aí os dividendos, basicamente o gráfico vira esse. Você está ganhando um pouquinho de dinheiro ainda, apesar de ser apenas 3%. Se levar em conta que você vai vender as suas cotas, tá? Mas se você está investindo a longo prazo, fique tranquilo que eu tenho certeza que futuramente seu gráfico vai ser esse daqui para quem investiu nos últimos aí, né? Desde 2020 aí, tá? Esse daqui já é um fundo mais antigo. Não vou conseguir ver os 10 anos aqui por conta de não ter o investidor 10 Pro, mas aqui a gente vai ver que nos últimos 10 anos a rentabilidade dele, né, tá em 203%. Se levar em conta a inflação, cai para 80,59%, que ainda é uma rentabilidade bem interessante, tá? Uma rentabilidade aí de 8% ao ano. Tá bom? Então, uma rentabilidade bem bacana. Bom, para quem investir em um mês está negativo em 2%, 3 meses negativo em 2,82%, um ano negativo em 1,82%, isso quando a gente joga em inflação, tá? 2 anos está positivo ainda 1%, 5 anos está negativo 7%, se levar em conta a inflação, e 10 anos está positivo aí 80%. Beleza, pessoal? É um fundo, né? Como já falei, fundo de tijolo, os dois fundos são tijolo, do segmento aí de galpão logístico, tá? São galpões, indústria, enfim. E a vacância dele aqui está em 3,5%. Enquanto o GARI 11 está em 0, ele está com uma vacância de 3,5%. O que quer dizer isso, Thiago? Bom, quer dizer que o fundo ali, né, 3,5% ali do portfólio do fundo não está com nenhum contrato ali, né, não está com nenhum contrato ativo, tá? Então, 3,5% do fundo. Isso daqui pode ser um galpão, pode ser parte de um galpão, enfim, mas 3,5% dele não está alugado, beleza? O valor patrimonial dele por cota, o preço dele ele pode se dizer justo, né? Com base no valor patrimonial dele. É R$ 162, então ele está sendo cotado abaixo, o que desperta aí, né, uma luz para quem quer investir num fundo aí abaixo do seu valor patrimonial, tá? Com base aí nos últimos 2 anos, né? Ele tá ganhando do IPCA, ganhando do SMAL, perdendo pro IDIV, perdendo pro CDI, né? Perdendo pro Ibovespa, até pro Ibovespa. Ganhando do IFIX, perdendo pro IVV. Só pra gente ter um comparativozinho, que eu não costumo muito comparar, até porque isso daqui é muito, mas muito relativo, tá? Principalmente o CDI aí, que nesses últimos 2 anos está positivo, mas puxarmos aí 5, 10 anos, o gráfico altera um pouquinho, tá? Então vamos descer aí agora, vamos ver aqui os dividendos. Bom, os dividendos do fundo, ele é um pouco abaixo, né, do GARI 11. Vocês vão ver que ele paga 1,10 no valor da cota. Sim, é um dividendo alto,
o Gary 11 paga 8 centavos. Mas se pegarmos aqui a porcentagem aqui em cima, vocês vão ver que ele está pagando aí em torno de 0,6970%, tá? Em torno aí de 70%, 0,7% por cota, né? Então, se tivesse investido R$100, estaria recebendo aí 70 centavos, tá? Então, como é 150, tá pagando aí 1,10. Então, ele mantém pagando 1,10 já há bastante tempo. Ó, vocês vão ver aqui que a última vez que ele pagou menos de 1,10 foi em... na verdade, foi em 2023, porém ele pagou 1,50, não pagou abaixo não, pagou 1,50. Em 2022, olha, ele pagou aqui a R$3,30. 2023, 2,20, ó. Um dividend yield aí de 2 meses e 1 mês, tá? Em dezembro, aqui foi em dezembro, aqui foi no mês 6. Então, interessante, né? Mas esse ano passado, ele manteve aí na casa de 1,10. Então, um fundo aí que tem um foco aí, consegue pagar 1,10 aí tranquilo. Tá? Bom, o portfólio dele, dos ativos que ele possui, tá? Já é um fundo que tem um portfólio um pouco menor. Porém, como são galpões logísticos, vocês vão ver que as áreas brutas deles aqui são enormes. São gigantes, fundos gigantes, com 67 mil metros quadrados, 58 mil metros quadrados, 77, 90 mil, 86, 102 mil metros quadrados, 132 mil metros quadrados. Então, são uns fundos aí, né, com uma estrutura aí bacana, tá? E ele possui 17 imóveis em São Paulo, 4 imóveis em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Pernambuco, 1 em Goiás e 1 em Santa Catarina, tá? Então, o portfólio dele, eu acho que está bem concentrado aqui em São Paulo, né? Porém, o fundo ele vem vem investindo em outros estados recentemente. Então, acredito que tá diversificando, tá tendo uma boa diversificação e ao longo do tempo aí vai aumentar esse portfólio dele em outro estado aí, expandindo de modo que o fundo fique mais seguro, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, mostrando os 2 fundos imobiliários aí de galpão logístico, tá? Abrindo o relatório gerencial, que eu falei que eu não ia abrir, mas vamos abrir aqui o relatório aqui, pra gente estar vendo um pouquinho desses imóveis aqui. Em relação à vacância, o fundo, né, ele estava com uma vacância ali de 5,5% em junho, tá? E chegou a bater 6,5% em abril, maio ali, tá bom? Em fevereiro ele bateu 6,7%, mas depois foi. Então, o fundo ele vem renovando, adicionando, né, alguns contratos aí na carteira, não renovando porque foi expirado. Mas, então o fundo ele vem diminuindo de modo que agora em julho a vacância já foi para 3,5%. Então, acredito que o preço dele tá se reerguendo, né? Porque quando a vacância estava ali acima de 5%, os investidores acende uma luz de alerta para ver se o fundo vai conseguir algum contrato, vai conseguir emitir algum contrato com algum ativo para poder receber mais aluguel, né? Pois como são fundos de tijolos, ele depende ali de estar recebendo aluguel para estar pagando as dívidas, para estar se estruturando, para estar reinvestindo, né? Então, eles fazem todos esses cálculos para poder estar pegando um empréstimo, para poder comprar outro ativo, para poder reerguer um prédio, enfim, ou comprar parte de um prédio, tá? Então, o fundo ele depende desses contratos. E aqui nós vemos aqui algumas fotos de alguns imóveis aqui, ó. Itapevi, Louveira, tá? Imóveis gigantes. E vamos ver aqui a vacância aqui, ó. Em Betim, estava com uma vacância física de 15%, é isso? Está com uma vacância física de 15%, Itupeva 16%, aqui 18%. E quando a gente joga toda essa vacância aqui dentro de todos os fundos que ele possui, somando metro quadrado, somando tudo, vai ver que está batendo aqui, ó, 3,5% do total de todos os imóveis, tá? Então, é um valor bem, pode-se dizer assim, baixo, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho esse fundo na carteira, para mim esse valor aqui é um valor bem tranquilo ali de estar gerenciando, tá? Então, vocês vão ver que a maioria dos fundos está aqui, ó, 000, são poucos fundos que está com uma vacância, inclusive esse daqui, ó. Tem 18% de vacância, então quase 20% desse ativo aqui,
não está alugado, só que é um fundo de 14 mil metros quadrados, em comparação com outros fundos maiores, entendeu? Ele praticamente não é muita coisa, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Aqui a gente vai vendo aqui, né? As movimentações comerciais de cada ativo por mês, tá? E basicamente é isso. Aqui tem os fundos, aqui tem outros. E o vídeo de hoje foi esse. Vamos ver se a gente acha aqui se tem alguma dívida. Como é que tá a dívida dele aqui? Alavancagem financeira. Isso daqui é importante a gente estar analisando no fundo. O fundo encerrou o mês com 11,5% de alavancagem financeira no portfólio. 3,7% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE. Clica aqui para ver mais. Esta estrutura foi feita para auxiliar no crescimento do portfólio, não comprometendo a estrutura do capital do fundo. O time de gestão acompanha a evolução de alavancagem no modo ativo. Aí ele vai mandando clicar, pedindo para clicar, né? Então, o fundo ele tem, como já falei com vocês anteriormente, ele tem aí, né, se expandido. E é um fundo, né, bem estruturado. Vocês vão ver que o fundo já possui 10 anos aí já. Então, é um fundo aí diferente do Gary 11, que é um fundo recente, pode-se dizer assim. Mas já está bem diversificado. O HGLG11 é um fundo aí, uma estrutura bem bacana, tá, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Me digam aqui nos comentários se vocês têm algum desses dois fundos na carteira de vocês. O que vocês acham do fundo? Se está valendo a pena investir, se vale a pena investir nos dois ou só em um. Se vocês têm outro fundo de galpão logístico, deixem aí nos comentários também se quer que eu traga um vídeo sobre outro fundo de galpão logístico que vocês possuem. Se querem que eu traga uma análise se vale a pena ou não ter esse fundo na carteira, tá bom? Eu vou estar gravando vídeo para vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu!